Neste vídeo eu vou explicar o principal argumento de Ludwig von Mises contra o socialismo, que é o argumento da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Antes de Mises já haviam sido feitas várias críticas ao socialismo. Uma das críticas ao socialismo é que o socialismo não daria incentivo para que as pessoas produzissem. Se as pessoas não lucram de acordo com a qualidade do seu serviço, ou elas podem ganhar a mesma coisa fazendo qualquer tipo de serviço, alguns economistas apontaram que as pessoas não iam ter incentivos. Você poderia dizer que elas não teriam incentivo de produzir alguma coisa de qualidade, ou que elas não teriam incentivo de fazer certos tipos de trabalho desagradáveis, e os socialistas geralmente respondiam isso dizendo que o homem socialista seria um novo homem que trabalharia pelo bem comum e não pelo seu próprio bem egoísta. Já haviam sido feitas as críticas de Karl Menger ao valor trabalho, que ele provou que o valor é subjetivo. Von Bawer, que já havia mostrado que não havia exploração no lucro do empregador. E Mises, com a sua refutação ao socialismo pela impossibilidade do cálculo econômico, mudou um pouco o foco da questão, porque agora o foco não é mais que o socialismo seria ineficiente ou que ele não teria incentivos, mas sim Mises afirmou que a economia socialista era impossível. Ela não apenas era ineficiente, mas ela era impossível. E o porquê da economia socialista ser impossível, segundo Mises, é porque o cálculo econômico era impossível porque não havia preços de livre mercado, e não havia preços porque não havia propriedade privada dos meios de produção ou dos bens de capital. Então o argumento do Mises é o seguinte: número 1, a alocação de recursos racional é impossível sem a presença de preços de mercado. 2. O socialismo abole a propriedade privada de bens de capital e recursos naturais. 3. Como o Estado socialista é o dono de todos os bens de produção e todos os bens de capital, eles não podem ser trocados. Não existe mercado desses bens, porque todos eles pertencem ao Estado socialista. 4. Sem trocas de mercado, não podem haver preços. Preços são exatamente o quanto de uma coisa é trocada por quanto de outra no mercado, usando um meio de troca, que no caso é o dinheiro. Como no socialismo os bens de produção pertencem ao Estado, então esses bens não são trocados e, portanto, não há preço dos bens de capital e dos bens de produção. 5. Portanto, no socialismo, o Estado não pode calcular o custo de produção dos bens e serviços que ele produz. Se não existe preço dos meios de produção, se você não sabe o quanto de um meio de produção ou de um bem de capital pode ser trocado por o quanto de outro, então você não pode calcular o custo da produção. Por exemplo, se você tem dois meios diferentes de fazer a mesma coisa, por exemplo, carros podem ser fabricados com muita mão de obra humana ou fabricados com muita mecanização. Se um governo socialista quisesse, por exemplo, fabricar carros, ele não teria nenhuma capacidade de determinar qual desses dois meios de produzir carros seria mais vantajoso, porque ele não pode calcular o custo dos bens de produção. 6. Como o Estado socialista não pode calcular lucros e prejuízos da sua própria produção, portanto, ele não pode saber quais são os meios mais valiosos de se usar recursos escassos. Isso é impossível sem os preços de mercado. 7. No socialismo, a economia é impossível, sendo economia aqui definida como economizar recursos escassos, usar recursos escassos para seu uso mais valioso, para seu uso que vai atender às necessidades mais urgentes de indivíduos. Sem os preços de mercado dos meios de produção, o cálculo do valor e dos custos dos meios de produção se torna impossível e, portanto, é impossível determinar quais os meios mais valiosos de se usar os recursos escassos. Por exemplo, vamos dizer que o governo socialista queira construir uma ponte. E aí ele vai calcular quantos quilos, quantas toneladas de concreto, quanta mão de obra vai ser necessária, quanto de ferro, de barras de ferro vão ser necessários para produzir essa ponte. No socialismo, é impossível saber se esses mesmos recursos não poderiam ser usados para outra coisa mais valiosa. Se eles poderiam ser usados para construir escolas ou hospitais, etc. Porque não existe possibilidade de você calcular o custo de produção, o custo de todos esses bens de capital. No socialismo é impossível saber quanto de barras de ferro vale quantos quilos de cimento, quanto de mão de obra vale o custo de produzir uma máquina, porque não existe propriedade privada de todos esses bens de produção e, portanto, não existem trocas entre eles no mercado e, portanto, não é possível saber quanto de um pode ser trocado por quanto de outro.
porque para isso você precisaria de um meio universal de troca, que no caso seria o dinheiro, e você precisaria de um livre mercado. Então o Mises ele também explica 3 condições para que seja possível o cálculo econômico. Então as 3 condições são: 1. Propriedade privada sobre todos os estágios dos meios de produção e dos meios de consumo, incluindo bens de capital de todos os tipos. 2. A permissão de trocar todos esses bens uns pelos outros, incluindo mão de obra, incluindo serviços. E 3. Uma moeda forte, ou seja, uma moeda cujo valor não depende da política, cujo valor não é influenciado pela política, controlado, inflacionado, controlado por um banco central. Porque só com essas condições poderiam surgir preços no mercado, mostrando o quanto de cada bem de capital pode ser trocado por outro, assim permitindo que se calcule o custo de produção e se compare isso com o lucro para saber se você gerou mais valor ou se você gerou prejuízo, ou se você poderia ter feito uma outra coisa com esses mesmos recursos que pudesse ter gerado mais valor. No socialismo é impossível saber. E o socialismo destrói todas essas 3 condições para que exista o cálculo econômico. Ele destrói a propriedade privada sobre todos os bens de capital, ele impede que sejam feitas trocas de todos os bens e serviços, e ele destrói a moeda forte também, controlando a moeda. O resultado é que a produção no socialismo é uma produção caótica. O governo socialista não sabe o que ele precisa produzir, o que as pessoas precisam. Então você vê na prática o que aconteceu na União Soviética, onde as pessoas não tinham comida suficiente, faltava todo tipo de materiais necessários para as pessoas, faltou carvão, pessoas não puderam se aquecer, morreram de frio, tiveram que queimar seus móveis, queimar parte das suas casas para conseguir se aquecer, porque o governo era incapaz de saber o que estava gerando mais ou menos valor, porque não havia preços, não havia trocas. E mesmo assim, os governos socialistas que já existiram não estavam num pleno sistema socialista, porque eles estavam no meio de um sistema onde as pessoas ainda trocavam livremente os bens e serviços, no caso, em outros países, fora dos países socialistas. Então o governo socialista ainda podia consultar os preços dos materiais e dos bens e serviços em como eles estavam sendo trocados em outros países. Então ele ainda não estava tão cego quanto ele estaria num regime plenamente socialista, sem contato com quaisquer preços de mercado. O governo ainda tinha acesso aos preços de mercado que eram usados em outros países onde eram permitidas as trocas voluntárias. Então esse é o argumento do Mises do porquê o cálculo econômico é impossível no socialismo. No futuro eu ainda vou postar mais vídeos sobre a crítica de Mises e da escola austríaca sobre o socialismo. Eu já tenho outros vídeos também na minha playlist de economia. Se você quiser ajudar esse canal a continuar postando vídeos, você pode me ajudar através do Apoia-se, que está na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.